Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui com muita alegria para o Instituto Kardecista da Bahia e gostaríamos de agradecer penhoradamente esse convite carinhoso feito pelo nosso querido amigo professor Edivaldo, a quem endereçamos nossos votos de muita paz e em nome de quem nós também endereçamos as nossas vibrações de amor, de paz, de alegria, neste serviço muito nobre de propagação do Evangelho, uma casa que muito admiramos. Que Jesus abençoe os bons propósitos desta instituição e de seus trabalhadores abnegados, encarnados e desencarnados, sobretudo nesses períodos desafiadores por que passamos. Hoje nós recebemos o convite para falar de um tema assaz especial, a bênção da reencarnação. E o livro que vai nos servir de tema é Atitudes Renovadas, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então, para começar, nós convidaríamos a todos os nossos amigos queridos que junto conosco, psiquicamente irmanados, pudéssemos endereçar ao alto uma prece sincera. Senhor Jesus, abençoa os nossos bons propósitos, de entender em profundidade os teus ensinamentos, de buscar absorver os teus ensinos, não apenas pela via da razão, mas pela experiência vivida do teu Evangelho, na medida de nossas possibilidades. Que a vontade, essa força que todos nós temos inquestionável e que nos faz realizar grandes feitos, seja utilizada para que possamos vencer este abismo que nos separa de vós. Que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos, sobretudo aqueles que se sentem mais desesperançados e aflitos, a fim de renovar as esperanças e as forças em dias melhores. Que o Senhor seja sempre louvado, esteja sempre nos intuindo e nos abençoando em nossos trabalhos muito singelos e muito humildes, e que seja para vós, Senhor, todo o mérito do nosso serviço feito com boa vontade. Que o Senhor seja sempre louvado de sempre, que assim seja. Então, amigos, vamos falar sobre esta bênção. Por que bênção da reencarnação? Uma reencarnação num planeta de provas e expiações, passando por um momento de pandemia em escala global. Será mesmo que é motivo de regozijo e de novas oportunidades, com o objetivo de que possamos nos aproximar de Deus através da proximidade com os nossos semelhantes? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Para começar, recordei-me de uma mensagem incita em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, item 17, do Espírito Michel, que fala sobre a piedade. E num dos trechos dessa mensagem inspiradora, o querido benfeitor vai dizer o seguinte: quando esta doutrina, a doutrina espírita, for reestabelecida na sua pureza primitiva, falando da experiência do cristianismo primitivo pelos apóstolos e seguidores de Jesus, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí concórdia, paz e amor. A doutrina que é trazida como estandarte pelo Evangelho de Jesus não está circunscrita a nenhuma religião. Jesus veio trazer-nos uma filosofia moral, um novo modo para que pudéssemos ver as nossas próprias vidas, ver a constituição da criação, antever
algo da vontade suprema e pensar sobre qual o nosso papel do mundo. É por isso que nós dizemos que fora da caridade não há salvação, porque independente do estandarte religioso que nós ostentamos, independente do centro a que fazemos parte, que esta causa maior, a causa do amor, da caridade, sobretudo da piedade, seja o nosso lema. Porque em verdade Jesus não veio trazer nenhuma religião, mas veio falar diretamente para cada alma humana, como que para despertar os potenciais dispostos em germe das virtudes no ser espiritual de cada um por quem ele passou, de cada um que o procurou por motivos e razões diversas. Alguns se acercaram de Jesus por conta dos seus dons de cura, outros para ouvir-lhe e beber-lhe nos ensinamentos profundos, escutar os seus ensinos, presenciarem os sermões que ele, de uma forma tão especial, tocava os corações daqueles que os ouviam. Outros o juravam de morte, o perseguiam, buscavam preparar emboscadas com a finalidade de encontrar Jesus em erro, como se isso fosse possível. Tramaram a sua morte, quando o delito que Jesus cometeu foi espalhar o amor, foi disseminar a esperança, foi restabelecer as bases da fé forte e trazer a experiência da reencarnação, da imortalidade da alma, comprovando em si mesmo que valeria a pena tudo sofrer, tudo padecer, submetendo-se inclusive à iniquidade humana, se houvesse um propósito sublime, uma missão especial por trás disso, porque depois da madrugada de sofrimentos vem o amanhecer de uma nova era. E Jesus nos mostra, na sua ressurreição, após a fase tenebrosa da sua paixão, o quanto que cada árvore será de fato reconhecida pelos seus frutos, o quanto que cada investimento de renúncia, de abnegação, de devotamento, de esquecimento dos próprios caprichos e das próprias vontades para cumprir a vontade de Deus, porque ele disse mais de uma vez que para isso ele viria, para que o alimento dele fosse fazer a vontade de Deus e para que se cumprisse nele a vontade do Altíssimo. Jesus nos dá um exemplo, mais do que um exemplo. Ele nos apresenta um modelo sobre como o ser humano em integralidade, o ser humano real, deveria agir perante todas as vicissitudes e tribulações. Então, meus amigos, é por isso que na introdução dessa belíssima obra, Atitudes Renovadas, o Espírito Joana de Ângeles nos conclama à ação. Nós temos estudado sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, que é uma das bases da própria doutrina espírita, dessa doutrina tão querida por todos nós. Mas o quanto, em ações, nós já conseguimos testemunhar desta doutrina que nós abraçamos? Será que nós já conseguimos viver considerando de fato que a reencarnação é uma bênção, ou a gente ainda considera um estorvo, um sacrifício pesado demais para conseguir levar a termo? Será que nós já buscamos um sentido para a vida? Será que nós investimos o nosso tempo, o tempo que nos foi designado por Deus, em ações úteis para nós e para nossos semelhantes? E aí na introdução, Joana faz uma reflexão assaz especial. Ela fala sobre o pessimismo que sempre rondou o ser humano e a imagem do ser humano. Nós mesmos
que somos seres humanos, raras vezes conservamos otimismo ao reconhecer a evolução humana. Muitos de nós dizemos de uma forma invigilante e incauta que preferimos a convivência com os próprios animais. E aqui eu não faço nenhuma crítica diretamente a esse tipo de posicionamento, porque os animais são retratos da criação, são os nossos irmãos menores que estão presentes na nossa convivência para alegrar os nossos dias e também nos ensinar o respeito, nos ensinar a educá-los, nos ensinar a amá-los, porque tudo na criação responde ao estímulo do amor. Mesmo que não entenda as palavras e não consiga interpretar acuradamente os nossos gestos. Mas, a pretexto de amar os animais, nós não deveríamos odiar os seres humanos. Nós não precisamos preferir um e denegrir a imagem do outro. É bem verdade que muitos de nós ainda agimos por querer, voluntariamente, de uma forma irracional. O espírito André Luiz, em uma de suas obras, na obra No Mundo Maior, no capítulo de número 3, A Casa Mental, traz uma reflexão muito importante pelo benfeitor Calderaro. E Calderaro vai fazer uma analogia da mente humana, da casa mental, com um edifício de 3 andares. E no primeiro andar ele diz que ficam os instintos, os nossos automatismos, e que muitas vezes nós nos demoramos nesse primeiro andar, no andar mais baixo. O instinto ele não é necessariamente ruim, porque graças ao instinto de conservação, por exemplo, nós cuidamos de preservar a nossa própria vida, de dormir, de nos alimentar, de atender a essas necessidades básicas para que possamos sobreviver. Mas poucos de nós subimos ao segundo andar, vai dizer ele, que é o andar da consciência, onde está inscrita a própria lei de Deus. E utilizamos fugas psicológicas, mecanismos de defesa, para tentar fugir do que não deveríamos, fugir do nosso esclarecimento, do nosso discernimento. E ele vai dizer que nesse segundo andar é também onde está a vontade, essa alavanca poderosa do Espírito que nos faz conseguir realizar grandes feitos, que foi capaz de fazer o apóstolo Paulo fazer uma total transmutação de plano numa mesma existência, agindo de modo sumamente diferente, modificando o seu comportamento e se tornando o maior difusor, propagador do Evangelho de todos os tempos. E raros ainda subimos ao terceiro andar, vai dizer o benfeitor, que é o andar dos ideais superiores, quando nós, ainda que encarnados, mantemos os pés no chão, mas pelo pensamento conseguimos adorar a Deus. Elevamos o nosso pensamento aos cimos celestes, aos propósitos sublimes e transformamos a nossa vida em algo útil para nós e para os nossos semelhantes. Seja nas ações filantrópicas, fraternas, de caridade material, mas principalmente nas ações de caridade moral. Quando nós silenciamos perante as ofensas, quando nós deixamos ouvir outro mais tolo do que nós, quando não respondemos às injúrias e violências, quando não enfraquecemos nem esfriamos a nossa caridade, não obstante a ingratidão, quando suportamos a traição e o abandono, continuando trabalhando firmes e fortes, sempre quando nós estamos imbuídos de viver essa lei divina, de acordo com as nossas possibilidades de então nós estamos nesse terceiro andar. Então, por mais que alguns de nossos irmãos se demorem voluntariamente nesse primeiro andar mais baixo, mais rasteiro, e se deixem levar pelos instintos mais primaristas, nós não podemos, por conta disso, generalizar o pensamento para o ser humano. Friedrich Hegel dizia que o indivíduo
é um momento, uma amostra de uma totalidade, a que ele chamava de sistema. O sistema nos atravessa e nos ultrapassa. É como se Hegel fizesse a reflexão sobre uma dimensão social, cultural no qual estamos imersos, e que de certa forma também nos constitui. Mas o indivíduo também colabora para a constituição do sistema, e no próprio sistema se realiza. Hegel acreditava que a individualidade é parte de algo maior, ou seja, nós, enquanto indivíduos, fazemos parte de um todo e um influencia no outro. Esse sistema, para ele, não estava ainda acabado, construído, posto, pronto. Nós, enquanto seres humanos, participamos dessa construção. Mas para Hegel só era possível compreender o ser humano enquanto individualidade a partir do sistema o qual ele faz parte, nós fazemos parte. E esse pensamento é interessante porque, de fato, todas as vezes que nós analisamos, por exemplo, as parábolas de Jesus para tentar entender em profundidade o seu texto, nós precisamos entender o contexto em que aquelas informações foram proferidas. Jesus falava para públicos diferentes. Às vezes narrava as suas parábolas para doutores da lei, outros para publicanos, outros para gente simples e algumas raras vezes para os apóstolos, porque para os seus apóstolos quase sempre Jesus falava de uma forma mais direta. Mas é importante entender a conjuntura na qual aquelas palavras foram ditas. E entendendo a cultura hebraica e a tradição judaica, a gente consegue também entender o comportamento dos indivíduos e por que eles se comportam desse modo. A mesma coisa se dá em relação às epístolas paulinas. Às vezes eu ouço alguns irmãos nossos de opinião muito respeitável e que são nossos amigos, que nós admiramos demais, numa interpretação deturpada das epístolas paulinas, acusando Paulo de machista, de ter feito um cristianismo à sua moda e de não ter respeitado a filosofia moral do Cristo, de ter, de certo modo, deturpado. Nós respeitamos com muito carinho a opinião dos nossos queridos amigos, mas acreditamos que há uma dificuldade de interpretação paulina, pois é necessário mergulhar em cada público para o qual Paulo escreve cada uma das suas epístolas. O tom que ele usa na epístola aos Coríntios é sumamente diferente da epístola aos Hebreus. Aliás, a epístola dos Hebreus parece mesmo ter sido escrita com uma influência muito mais preponderante do Espírito Estevão. Assim como é diferente a epístola aos Romanos, a epístola a Timóteo, de uma forma tão amorosa e carinhosa. Não eram Paulos diferentes, mas era o mesmo ser humano em conjunturas, porque ele também passou por situações diferentes ao longo da sua vida. Na maior parte das epístolas, tendo-as escrito quando preso, depois de ter sido experimentado nos diversos testemunhos ao longo da sua existência. Portanto, de fato, acreditamos que Hegel está correto ao considerar o ser humano como fazendo parte de um sistema e também colaborando para essa construção. E aí a gente vê uma outra abordagem, como por exemplo a de Søren Kierkegaard, que falava sobre a irredutibilidade, a especificidade, a singularidade do sujeito, do indivíduo, dizendo que sim, o sistema, de certo modo, o atravessa, mas não se pode reduzir o indivíduo a uma mera parte desse sistema. Kierkegaard defendia que nós deveríamos buscar sempre o sentido individual, na afirmação radical da nossa própria individualidade, mesmo que façamos parte de um sistema cultural, de um sistema social mais amplo. E, particularmente, essa ideia também muito nos atrai, principalmente para nós que somos espíritas, que acreditamos na apoteose do espírito, que acreditamos que, munido da sua vontade e pelo livre-arbítrio, sim, nós somos capazes de nos livrarmos de julgos, somos capazes de operar a transformação íntima e de transformar o ambiente no qual nós fomos colocados, seja dentro de casa, seja na nossa casa espírita, seja o nosso trabalho, seja a nossa sociedade, seja lá onde for. Jesus, particularmente, acreditava nisso. Jesus veio como um grande revolucionário
que não precisava mobilizar grandes multidões, que não veio para os grandes polos tecnológicos, científicos, políticos da sua época. Jesus escolhe, estranhamente, uma cidade muito pequena, desconhecida, nascido numa manjedoura, sem nenhuma prerrogativa política, religiosa, poder, renda, escolhe para o seu apostolado discípulos muito simples, mas que tinham uma característica muito peculiar, um entendimento profundo e aquele senso de maturidade, né? Aquela maturidade do senso moral que vai dizer Allan Kardec no capítulo 17, que não precisa, né, de alguém que seja experimentado nas academias, que muitos doutores da lei, os sábios e prudentes, como Jesus o vai chamar, muitos deles não tinham essa sensibilidade, mas eles tinham. As palavras de vida eterna tinham uma repercussão no coração daqueles homens rudes de um modo sumamente diferente. Então, a visão de Jesus para o ser humano é de um grande investimento. Jesus acreditava que não era perda de tempo vir à Terra para propagar o seu evangelho. Ele acreditava qual semeador que precisaria mesmo vir ele mesmo, podendo fazer uso de diversos profetas como o fez ao longo dos anos. Mas veio ele mesmo depositar no solo dos nossos corações as sementes de vida e esperança que só germinariam muitos anos mais tarde. Para alguns de nós nem germinou ainda e ele aguarda, porque usa do tempo, usa da reflexão, usa da experiência e da bênção da reencarnação e não da violência. Então é por isso que, depois de termos feito esse preâmbulo com esses grandes pensadores, Joana vai falar na introdução ainda da obra que o ser humano é o único animal que pensa e sempre, ou melhor, nem sempre, reflexiona antes de agir corretamente. Ou seja, voluntariamente a gente escolhe agir por impulso. E isso ocorre, vai dizer a veneranda, vitimado pelos atavismos defluentes das atitudes enfermiças que procedem das multifárias reencarnações, especialmente no trânsito das experiências primárias. Nós pensamos que o que Joana quer nos dizer é o seguinte: nós somos um animal de hábitos, não obstante a nossa inteligência, não apenas a cognitiva, mas a emocional, nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos artífices do nosso próprio infortúnio. E muitos de nós ainda não despertamos para a felicidade que é a nossa finalidade, como executores da lei divina, na medida das nossas possibilidades e realizações. Então, ao longo das reencarnações, nós conservamos hábitos de delinquências reiteradas, mesmo bafejados pelo arrependimento, pelo remorso, mesmo mergulhados nos complexos de culpa, nós precisamos nos sentir paralisados e passamos um grande tempo, depois do arrependimento, na expiação, até sermos candidatos à reparação. E quando vamos ser convidados à reparação e estamos diante das provas como testes necessários para provar a nossa evolução, muitos de nós caímos no equívoco de repetir velhos padrões e perdemos a oportunidade de progredir. Mas como a lei é de progresso, nós teremos sempre a oportunidade até atingir a perfeição moral relativa pelas reencarnações de ir nesse processo de adiantamento e de evolução espiritual. Então a pressa é nossa, só depende da gente. Como dissemos, os hábitos nos dirigem, os hábitos predizem o nosso comportamento, como se estabelecessem o nosso modo de funcionar. E aí Joana vai falar uma coisa muito importante, que os hábitos constituem fenômenos psicológicos e sociológicos que a boa educação canaliza em favor da saúde integral e do progresso moral individual. Então, os hábitos nos ajudam, os hábitos nos estruturam, os hábitos
são uma espécie de ativador de forças do nosso equilíbrio psíquico. Porém, seres também podem ser responsáveis pelo nosso querer para o desregramento, para o desalinhamento, para o desequilíbrio emocional, psíquico e moral. Então, se nós estamos bem ajustados moralmente, qual a repercussão disso para a nossa saúde integral? E por saúde integral, a gente precisa entender que passa pelas dimensões orgânica, fisiológica, psíquica, emocional e espiritual. Todas essas dimensões do indivíduo e que também se refletem na relação com o outro. É uma relação para conosco e também uma relação com o outro. Então, chegou a hora de nós renovarmos atitudes, em especial perante a experiência desse novo planejamento reencarnatório, dessa nova experiência no vaso físico, com o objetivo de nós aproveitarmos oportunidades. E aí, então, a gente entra efetivamente no tema. No capítulo 3 da obra Atitudes Renovadas, do Espírito Joana de Ângeles, ela vai falar sobre a bênção da reencarnação. E Joana começa dizendo que no nosso estágio na Terra, no corpo físico, é oportunidade especial para o nosso crescimento espiritual. E aí a gente fica se perguntando de onde que vem esse conceito. Quem disse que é oportunidade especial para o nosso crescimento espiritual? Será que a gente não poderia continuar progredindo no mundo das causas, no mundo espiritual? Qual a necessidade mesmo da gente vir para a carne? E aí a gente precisa retornar, né, consultar a própria codificação kardeciana, porque não dá para a gente falar de espiritismo pelo que Patrícia acha, ou pelo que Patrícia gostaria que o espiritismo fosse. Nós temos bases teóricas, filosóficas, científicas, religiosas que estruturam a nossa doutrina. Então, todas as vezes que nós abordarmos algo da doutrina espírita, inevitavelmente nós precisamos voltar às bases, remontar às bases. E aqui a gente é importante que a gente alerte também para a vigilância, para a importância da gente investigar, né, auscultar, analisar com rigor, com critério, aquilo que se apresenta como o novo. Porque no Espiritismo a gente não repudia o novo. Pelo contrário, até hoje, as nossas reflexões, né, novos raciocínios, novas especulações, novas ideias espíritas vêm sendo postas. Nem tudo, digamos assim, atualizado tecnologicamente pôde ser explicado ou explorado por Allan Kardec lá no século XIX. Mas a gente faz isso conhecendo aquilo que Kardec especulou, explicou, junto com os bons espíritos lá no século XIX. Então a gente precisa remontar as bases para tentar reexplicar, ou melhor, para tentar esclarecer aquilo que de novo aparece. Então não é a novidade pela novidade, né? Não há de se atualizar codificação kardeciana. A gente nem vive ainda a codificação kardeciana, a gente nem entende em profundidade a codificação kardeciana. Ainda hoje a gente está tentando entender as passagens do Evangelho de Jesus à luz da codificação kardeciana. Então, como é que a gente vai dizer que algo já está superado se a gente não consegue, né, ultrapassar esse pensamento? Ou seja, se a gente ainda não se apropriou dele. Só para citar um exemplo, os milagres de Jesus, que é um dos capítulos mais belos, se eu não me engano, o capítulo 15 da obra Gênese, narra lá, de uma forma científica, diversas visões, né, do nosso codificador a respeito dos milagres de Jesus, das bodas de Caná, da transfiguração no Monte Tabor, das suas aparições. Então a gente ainda está caminhando para tentar entender e contextualizar e trazer isso nas nossas especulações? Imagina. Então, remontando as nossas bases,
Lá em O Livro dos Espíritos, ainda na introdução, a gente tem que a vida material é uma prova que cumpre ao ser espiritual sofrer repetidamente, até que haja atingida a absoluta perfeição moral. Então, a reencarnação prova até o momento em que a gente se depura de um tal modo que atingimos a finalidade do ser espiritual no estágio onde nos demoramos, que é o estágio hominal. Tem um texto do Espírito Pascal, pelo médium Percheron, na Revista Espírita de 1864, de fevereiro, que eu sempre cito como referência para falar sobre necessidade da reencarnação. Está lá na parte de dissertações espíritas. Revista Espírita de fevereiro de 1864. Vai dizer o Espírito: Deus quis que o espírito do homem fosse ligado à matéria para sofrer as vicissitudes do corpo com o qual se identifica, a ponto de ter a ilusão e de tomá-lo por si mesmo quando não passa de sua prisão passageira. Olha a primeira comunicação, a primeira informação que nós temos lá na Revista Espírita. Nós precisamos passar por essa prova do corpo para que a gente entre na seguinte reflexão: eu não sou o corpo, eu sou algo que o transcende, eu sou algo que vai além. Eu não sou apenas um conjunto de órgãos, um esqueleto com carne. Eu sou mais do que isso. Eu tenho pensamentos, sentimentos, emoções, vivências que não se constringem, que não se limitam apenas a uma organização fisiológica, neurológica, mas que está para além disso. Eu tenho experiências que transpassam isso. E aí a gente pode dizer, Patrícia, mas na ciência hoje, especialmente a neurociência, ela vai na contramão desse pensamento, justificando os nossos sonhos, as nossas experiências emocionais, o nosso pensamento, como uma reação química, e nós respeitamos tudo isso, toda essa visão. Porém, existem algumas experiências que acabam fazendo com que esse tipo de raciocínio seja insuficiente para explicar tudo. Quando nós vemos, por exemplo, essas crianças que já demonstram ser bem dotadas desde a mais tenra idade, né? Quando a gente tem algumas experiências de antever coisas que podem nos acontecer, né? Além dessas crianças bem dotadas, quando a gente tem experiências dentro do nosso lar ou na nossa profissão, que parece que a gente tem a vívida sensação que já passou, que a gente chama de déjà vu, né? Que já passou por aquela experiência antes, capacidades, né, que a gente tem para desenvolver algumas ações, habilidades e competências com uma extrema facilidade quando nós comparamos pessoas da mesma família ou crescidas numa mesma cultura. Então a gente começa a ter algumas evidências que de fato parece que eu não sou só este corpo, parece que eu sou algo que anima este corpo, né? E que, de certo modo, dificilmente será aniquilado. É interessante porque Kardec, ao fazer as suas reflexões e ao se criar as suas perguntas em O Livro dos Espíritos, ele parte de especulações racionais e, a princípio, céticas, a fim de que as hipóteses sejam ou não confirmadas, né? E um outro pensamento que esse espírito traz, falando sobre a importância, também a necessidade da reencarnação, dessas necessidades é que vão surgir as vicissitudes que vos fazem sentir o sofrimento e compreender a comiseração que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. Esse estado transitório é necessário à progressão do vosso espírito,
porque sem isso ficaria estagnado. Olha que interessante. No mundo espiritual, a gente não tem condição, ainda que a gente plasme, porque Kardec vai dizer na obra A Gênese, capítulo 14, os fluidos, que o pensamento é para o espírito, o que é a mão é para o homem. Então ele fala sobre isso para explicar, por exemplo, a ação fluídica do pensamento sobre o corpo perispiritual, em que, grosso modo, o espírito desencarnado consegue alterar as suas conformações perispirituais da forma como lhe apetece aparecer. E aqui a gente está falando sobre algo interessante. O espírito desencarnado, como ele está fora de uma conjuntura familiar, fora de papéis sociais estabelecidos pela sua reencarnação, eles não têm, nós não temos nessa condição a bênção de estarmos ocultos pela carne. Né? Emmanuel usa essa expressão. O corpo é como se fosse uma neblina carnal, que oblitera parcialmente, por exemplo, o nosso passado, que nos deixa algo escondidos, inclusive daqueles que antipatizam conosco, que nos faz ter uma espécie de tempo de descanso para a solidariedade das nossas reencarnações. Não é que a gente vire uma folha em branco, mas é como se a gente virasse a página mantendo o livro da vida com todas as suas histórias. Mas no corpo a gente tem a oportunidade de animar uma personalidade. Então, por exemplo, eu, enquanto espírito, não sou apenas Patrícia. Eu estou como Patrícia nessa experiência corpórea. Mas Patrícia nasceu em 86 e Patrícia irá desencarnar, sabe-se lá Deus quando, espero que ainda demore um pouco, mas sabe-se lá Deus quando. Então Patrícia tem um tempo para existir, mas enquanto espírito eu não sou Patrícia. Patrícia é apenas mais um capítulo da minha história. Isso é meio estranho, né? Da gente até falar e se ouvir, mas é verdade. É verdade. E essa é uma das características de compaixão que Deus tenta nos animar. Porque trocando de papéis, vindo agora como Patrícia nessa condição, Patrícia tem condição de estudar, Patrícia tem condição de se desenvolver intelectualmente, se desenvolver emocionalmente. Então, numa próxima reencarnação, Patrícia pode animar uma outra personalidade com outras experiências. Então, hoje, por exemplo, ela dá valor a algumas coisas e em outra experiência, trocando de papéis, ela pode dar valor a outras experiências e isso nos estimula à piedade, porque é como se a gente passasse na carne aquilo que o nosso irmão passa. Se hoje a gente tem uma posição um pouco mais confortável, por exemplo, não passa pelo opróbrio da miséria nas ruas, né? Em uma outra experiência, a gente pode inclusive escolher isso como gênero de provas, e tudo isso nos ajuda a desenvolver a comiseração, a desenvolver a piedade e a misericórdia pela dor do outro. Então, esse estado transitório serve para a progressão do nosso espírito, se a gente quiser. Porque a gente também pode passar pela vida indene, a gente pode passar pela vida sem se importar. As lições estão aí, se sucedem dia após dia, mas a gente ouve as lições e atende a elas se a gente quiser. E aí é por isso que esse espírito vai dizer, se pudéssemos refletir um pouco, nós viríamos que, considerando a matéria do corpo que se renova continuamente, pensa numa árvore, né, que a gente planta, ela cresce, depois ela morre e vira adubo para outra, como a água de um rio que sempre se renova. Então, assim também ocorre conosco. Chico dizia que ele era como uma grama, insignificante. Estava vivo, dali a pouco a grama ia morrer e ia dar lugar para outra graminha nascer. Né? Então, nós não somos só essa graminha, nós não somos só esse burrinho carregando a luz divina, como ele também se dizia, eu sou apenas um sapo que tem uma vela nas costas, referindo-se à luminosidade daqueles espíritos que, através dele, se comunicavam. Nós somos
uma centelha divina, nós somos uma inteligência que anima diversos papéis. E aí esse espírito continua fazendo os seus comentários e no final vai dizer: constrangido a presidir os movimentos do corpo para dirigi-los visando a sua conservação, o espírito é conduzido ao trabalho material e também ao trabalho intelectual, necessários um ao outro e um pelo outro, porque a realização das concepções do espírito exige o trabalho do corpo, e este não pode ser feito senão sob a direção e o impulso do espírito. E tendo o espírito adquirido o hábito de trabalhar, constrangido pelas necessidades do corpo, o trabalho se lhe torna uma necessidade, e quando desprendido dos seus laços, ele não precisa pensar na matéria, mas pensa em trabalhar-se a si mesmo para o seu adiantamento. Olha que metáfora bonita. Enquanto nós estamos aqui passando pela vilegiatura carnal, a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa comer, se sustentar. Então, quando a gente está na fase adulta, a gente precisa ter alguma atividade laborativa para ou ser arrimo de família, colocar o pão na nossa mesa, ou pelo menos contribuir em casa com o que a gente puder. Então, é uma necessidade. Mas é também uma necessidade não apenas pelo dinheiro que nos sustenta, né? Que gera o pagamento dos boletos, que gera a comida na mesa, que gera o recurso para o medicamento, para o médico quando a gente está doente. Parecem que esses são pretextos para que a gente trabalhe. Mas o trabalho gera também um progresso intelectual. Porque no nosso trabalho, por mais que ele aparentemente seja simples, ele é um exercício contínuo à inteligência. Quando não a inteligência cognitiva, por exemplo, eu trabalho numa área que exige muito esforço psíquico de minha parte. Mas, ainda que não fosse um trabalho desse modo, nós sempre trabalhamos a nossa inteligência emocional. Porque ao trabalhar, nós estamos convivendo com outras pessoas. E isso, fatalmente, irá demandar de nós a habilidade relacional. E relacionar-se é algo que demanda esforço e que é muito desafiador. Talvez seja o maior desafio do ser humano, relacionar-se. Tanto no ambiente profissional, quanto dentro de casa, onde quer que a gente vá. E relacionando-se com o outro, a gente também demonstra como nós nos relacionamos conosco. Os limites que nós impomos ao outro é um pouco do limite que nós impomos a nós mesmos, né? Então, tudo isso para dizer que o trabalho material é só um pretexto. O trabalho moral, o trabalho de aperfeiçoamento íntimo, essa é a proposta. E graças à bênção da reencarnação, nós temos a proposta e os convites para trabalhar para esse adiantamento. É como se a reencarnação nos mostrasse a lógica da evolução. E Kardec faz um comentário. Trabalhando para si mesmo, o espírito encarnado trabalha para o melhoramento do mundo em que ele habita. Assim, ele ajuda em sua transformação e no seu progresso material, que estão nos desígnios de Deus, de que ele é um instrumento inteligente. Kardec também, ao fazer a organização de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre Há muitas moradas na casa do Pai, há um texto que fala sobre isso, que o espírito encarnado, ao progredir moralmente e intelectualmente, também colabora para o progresso material do globo. Então, mesmo que nós não sejamos da Terra, mas estamos passando pela Terra, a gente deixa na Terra o nosso rastro. E qual é o rastro da nossa reencarnação? Será que é um rastro luminoso? Será que é um rastro de alegria? Um rastro de esperança? Qual é o nosso legado? A gente acha que legado é só ter filhos. O nosso legado é o conjunto das nossas palavras, das nossas construções psíquicas, o conjunto dos nossos atos, dos relacionamentos que nós estabelecemos. O nosso legado é tudo que a gente fez, os livros, porventura, que a gente escreveu, os prantos que nós secamos, os sorrisos que devolvemos. Qual é o nosso legado? E aí Joana continua dizendo:
a bênção da reencarnação é tal que essa é a nossa oportunidade de amealhar valores imperecíveis. Valores esses que nos acompanharão para sempre. O guarda-roupa cheio de roupas ficará. A casa bem arrumada ficará. O iPhone, última geração, não é o meu caso, mas ficará. Os livros ficarão. Mas a sabedoria dos livros, o aproveitamento que a gente faz dos livros que a gente leu, a vivência do Evangelho, isso ficará conosco. O carro ficará, mas os passeios e as experiências boas levaremos. Essas recordações. Bonito isso, né? Lá no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos 45 a 46, Jesus vai explicar isso de um modo muito bonito, quando ele diz: o homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do seu coração, e o homem mau apresenta má coisa do mau tesouro do seu coração. Pois da abundância do coração fala a boca dele. Em outras traduções, a boca fala do que está cheio o coração. E aí ele termina com a pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se a gente no Espiritismo acreditamos no dogma da reencarnação, né? Não precisamos mais de convencimento, já acreditamos. Acreditamos que a reencarnação é uma bênção, que a Terra é um hospital escola de almas e que aqui nós estamos de passagem para amealhar valores imperecíveis. O que a gente está fazendo que não está fazendo o que Jesus nos exorta? Antes a gente não estivesse no Espiritismo. Antes a gente não conhecesse o Evangelho. Que aí a gente não estava tão enrolado, né? E aí Joana continua dizendo: amealhar esses valores imperecíveis durante a bênção da reencarnação passa por usar o tempo com sabedoria e não na inutilidade ou no desperdício. Joana de Ângeles tem uma fala muito categórica em relação à hora vazia. Ela, inclusive, quando faz a psicogênese de alguns transtornos psíquicos, alguns conflitos existenciais, aponta ali a hora vazia. Tudo na criação é um ódio ao trabalho. Então, alguns de nós não entendemos, né? Achamos que ela tem assim um verbo muito forte com respeito a esse assunto. Mas se a gente analisar com mais detença, é possível reconhecer que de fato ela está certa. No mundo, a gente tem muitas distrações, a gente precisa ter cuidado, porque não dá para atender tudo. Vocês já viram um feed, uma rolagem de uma rede social? É como um buraco negro, aquilo não tem fim. As notícias, as informações vão, né, sendo projetadas ali no feed e a gente vai rolando aquilo ali, vai descendo, ó, curtindo um, comentando alguma coisa e vai descendo, descendo. Daqui a pouco passa o dia, a gente fez o quê? Então, assim, viver no mundo, mas saber qual o nosso propósito, o que a gente está fazendo mesmo do nosso tempo, utilizar com sabedoria. E sabedoria é ter prudência, é saber escolher, saber priorizar o que é mais importante. E aí ela vai dizer ainda: a bênção da reencarnação bem aproveitada também passa pela aquisição da plenitude, da autorrealização, da paz interior, da felicidade, que nada mais é do que a sensação de dever bem cumprido. Não desgastar futilmente a vitalidade do corpo, saber que é um recurso que se exaure, que tem um tempo azado para ser aproveitado. E sobre isso é importante a gente também falar um pouco de O Livro dos Espíritos, no livro 1º das causas primárias, no capítulo 4º do Princípio Vital, na questão 70, Kardec analisa isso com os bons espíritos, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. E aí os bons espíritos vão dizer:
a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E aí, no comentário kardeciano, uma das coisas que ele vai falar é o seguinte: a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns ter a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode se tornar insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital, finalizando, se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha em menos porção. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a se extinguir. Transfusão fluídica como essa foi exatamente o que aconteceu na ressurreição, entre aspas, de Lázaro. Jesus, com sua autoridade moral, com seu magnetismo imbatível, aproxima-se de Lázaro e faz uma transferência fluídica. Vai dizer o espírito Bezerra de Menezes, numa obra pela Ivone, por Dona Ivone do Amaral Pereira, que ali em Lázaro tratava-se de um caso avançado de letargia catalepsia, e a transferência magnética fluídica de Jesus fez reapertarem-se os seus laços perispirituais ao corpo, que estavam afrouxados por conta de uma depressão e um sentimento já de não querer continuar vivendo. E essa nova injeção fluídica em Lázaro o fez despertar. Levanta-te e anda, vem para fora, Lázaro. E assim ele consegue, entre aspas, voltar à vida, que Jesus apresenta como eu sou a ressurreição e vida. Então, na doutrina espírita, a gente tem uma explicação científica para esse fato, mas, de fato, né, uma transformação como essa se deve pela autoridade moral inquestionável do Cristo. Mas o fato é que essa quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres e, de fato, a gente vai desgastando isso ao longo do tempo. E cada esforço que a gente faz, principalmente o trabalho no bem, manejando também a nossa energia psíquica para as grandes realizações, de certo modo nos coloca em contato sublime com as esferas superiores. E se a nossa vida é útil aqui, se essa nossa reencarnação tem nos favorecido uma série de experiências que para nós como espíritos imortais é proveitosa, é melhor que a gente fique. E aí, esses prazos passam ou podem passar a ser um pouco mais dilatados. Quando a gente olha para Divaldo Franco, no auge dos seus 93 anos, trabalhando, produzindo, ainda hoje é um exemplo para todos nós. Não dizemos que ele seja perfeito, mas ele é um grande exemplo de perseverança. E isso também nos faz lembrar que a gente fuja dos tormentos voluntários. Como vai dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma mensagem de Fênelon. Fênelon diz: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, o homem, pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, se não a procurasse nos gozos materiais, em vez de as procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo, o homem se mostra ávido de tudo o que o agitará e o turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Olha como Fênelon, num curto trecho, fala tantas verdades para a gente.
a gente fica com sofreguidão. É o hedonismo do gozo, do prazer, como se o mundo, como se a vida fosse acabar amanhã. E aí a gente vai buscando uma paz do mundo que é uma paz falsa, podendo buscar a paz do Cristo, que se dá por esse dever bem cumprido, por essa experiência vivida dos ideais supremos, a busca pelo propósito. E aí o Espírito Joana de Ângeles, e aí a gente já está caminhando para o final, meus amigos, vai dizer ainda: reserva as tuas reflexões para o desempenho das tarefas que terás de atender, porque todos aqueles que retornam à vida física estão comprometidos com a retaguarda. Nós viemos aqui com um planejamento reencarnatório. Espíritos, que são os nossos mentores espirituais, funcionaram como advogados de defesa. Tá vendo essa aí? Tadinha, errou tanto. Vamos dar mais uma chance a ela? Tenho certeza que desta vez ela vai aproveitar as oportunidades e experiências e vai se tornar uma pessoa melhor. Ela tem boa vontade. Vamos dar uma oportunidade para ela. Então, se nós nos comprometemos com esta fiança, será que não seria honesto de nossa parte honrar com a palavra que foi dada? Joana diz: o espírito é sempre o construtor dos projetos evolutivos, dentro das leis vigentes do universo. Mas a gente prefere colocar a culpa no outro, colocar a culpa nos pais, colocar a culpa nas coisas que nos aconteceram, na falta de oportunidade, porque minha vida poderia ser melhor, porque fulano de tal impediu meu crescimento, porque me passou a perna, porque me fez infeliz. E a nossa parte? Aquilo que é de nossa responsabilidade de resolver, já está resolvido? E aí a gente poderia pensar também, o que nós estamos edificando? Será que a gente conserva serenidade ou exasperação perante os sofrimentos e inquietações? Nós não somos espíritos imortais? É lógico que eu não estou querendo banalizar a dor. Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. O coronavírus tem provocado pânico e dor no mundo inteiro. Nós estamos em isolamento e distanciamento social há quase 9 meses. Muitos de nós paralisamos o nosso trabalho e precisamos desenvolver uma nova forma de trabalhar, de resolver as coisas, de seguir em frente. Muitos de nós precisamos passar pela experiência do luto, da desencarnação dos nossos afetos queridos. Não é porque a gente é espírita que a gente vai achar a morte linda e tal, não, né? Meu pai morreu, oh, graças a Deus. É lógico que a gente sofre. E a gente não está falando que a bênção da reencarnação é uma negação do sofrimento. Porque a emoção da tristeza, ela precisa ser validada. Às vezes a gente tem na nossa sociedade isso, um excesso de positividade. Tem um autor que eu gosto demais, Byung-Chul Han, ele escreveu um livro, A Sociedade do Cansaço, ele tem outros livros que ele fala sobre isso. O mal-estar do nosso século é o excesso de positividade do sujeito do desempenho. Zygmunt Bauman fala sobre uma outra versão, uma outra visão, que é a visão do consumismo, que a gente chega até a objetificar as pessoas, né? Comercializar as relações. A gente se tornou um produto. O estereótipo de redes sociais é isso, né? O biquinho para tirar foto, né? A posiçãozinha e tal para receber mais likes, receber mais curtidas, causar, ter comentários. A nossa sociedade nos convida para isso, para esse movimento narcísico de consumo de imagem. A gente vira meio que um produto. Vocês já viram a quantidade de links patrocinados nas redes sociais? São cheias de falsas necessidades, produtos. Você precisa disso. Sem isso, sua vida não será mais a mesma. Preciso. Eu vivi até agora sem isso. Serviços. Não, porque eu vou te ensinar uma forma de ser, né? Por exemplo, dentro da minha área, de atender melhor, de conseguir prospectar mais pacientes e de ser mais eficaz. O quê?
a gente tem que questionar. Como assim? Então, perante essas inquietações, a gente está indo no ritmo caudaloso da exasperação ou a gente está resistindo com serenidade? A gente está guardando o nosso equilíbrio. Perante os dissabores, a gente se desestrutura, se desmantela, ou a gente tenta ali se manter firme? Deixa eu fazer aqui o evangelho, fazer uma reflexão, uma meditação. Deixa eu ler Paulo Estevão. Quem me conhece sabe do meu amor incondicional pela obra de Paulo Estevão. É alimento para mim. Então a gente tem que buscar no evangelho de Jesus também esse alimento. Será que a gente já tem paciência na nossa experiência, mesmo que limitada e dolorosa, nos cativeiros onde a gente está imerso? Seja uma enfermidade, seja uma família com pessoas que nos desagradam, com quem a gente não tem, né, laços de empatia, de simpatia. Será que nós guardamos confiança, mesmo na experiência desconfortável da solidão? Então, meus amigos, Joana é quem diz: se sofres humilhações e adversidades em toda parte, não recalcitres contra o aguilhão. Palavras de Jesus a Saulo de Tarso, às portas de Damasco. Antes, compreende que essas experiências irão te fortalecer interiormente, da mesma forma que os vendavais enrijecem as árvores que sofrem a violência. Paulo escreveu isso mais tarde. A tribulação confere fortaleza. E olha que o apóstolo Paulo de tribulação entendia. Numa das viagens de Paulo, ele passou por uma tempestade em pleno alto mar. O pessoal no navio ficou louco, todo mundo passando mal, vomitando, sem saber o que ia acontecer. Ai, meu Deus, a gente vai se acabar aqui mesmo, no vendaval. E Paulo, firme, estoico, sereno, aproveitou a oportunidade para falar do evangelho. O que é isso? O que é isso? Se não bom uso do tempo, estar a serviço do bem da verdade, aproveitar essa dádiva, essa dádiva. E aí tem uma questão que é uma questão que pode até ser controversa. Fazer um pouco mais. Jesus disse isso lá no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, versículos 46 e 48. Quando ele fala do amor aos inimigos. Pois se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? E se vós saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis demais que os outros? Não fazem os gentios também assim? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí, gente, a gente poderia pensar, né? Em face de tudo isso, que fazemos nós mais que os outros? E para concluir, trago aqui as reflexões de Joana. Inscreve-te de imediato, emocionalmente nos compromissos de iluminação interior. Trabalha para a luz divina de onde procedes. Desenvolva-se no âmago do seu ser, clareia-te totalmente e torna-te uma chama que esparze caridade e alegria. Não azedume, não acrimônia, não dissensão, esperança, coragem. Às vezes a gente se subestima. Não consigo, não suporto mais. Para mim chega e a gente só deveria descansar. Só deveria parar e ver o outro lado. Eu não estou falando aqui de situações do tipo relações abusivas, né? Cativeiros que muitas vezes a gente pode se libertar e não o faz por outras questões mais profundas. Ser útil onde a gente for colocado, florescer onde a gente foi plantado. E Joana diz, também ele, Jesus, que não tinha dívidas, experienciou amarguras e incompreensões.
Sofreu perseguições inclementes e dolorosas, prosseguindo, porém, afável e gentil, mesmo com aqueles que tentavam lhe dificultar o ministério divino. Venceu todas as dificuldades. Se malbaratas esta chance, ao te poderás queixar nem aspirar. Desculpa. Se malbaratas esta chance, não te poderás queixar nem aspirar por nova oportunidade com rapidez, porque a marcha do progresso obedece a códigos que não podem ser desconsiderados. A oportunidade perdida hoje recapitular-se-á anos mais tarde. Então ela conclui: abençoa desse modo a tua atual existência. Porque muitos de nós, às vezes eu ouço isso, né? Deixa para depois. Nessa tarefa aqui, não dá para essa vida não, tem que ser outra. Tudo bem. Aquilo que não for cumprido nessa, o será em outra. Mas eu fico pensando, meus amigos, eu fico pensando se esse raciocínio, algo acomodado, me desculpem dizer, fizesse parte, assim, do dia a dia e do cotidiano dos cristãos primitivos. Queria saber se perante as primeiras dificuldades da constituição da igreja cristã primitiva, Pedro dissesse, que dá, daqui o que a gente não resolver agora, os cristãos que vêm vão resolver. É diferente quando a gente assume a responsabilidade e busca dar soluções para o problema quando presente, sem tentar procrastinar, sem tentar passar para uma próxima. Aplicando as lições de Jesus, do Evangelho, e vivendo-as hoje, feliz e agradecido, renovando as atitudes. Que depois a gente pode não ter essa oportunidade com tantas chances como agora. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer pela paciência e caridade de vocês em me ouvir. Espero, sinceramente, que tenha sido de alguma sorte útil. Deixo o meu abraço carinhoso a todos do Instituto Kardecista. Que Deus abençoe. E vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela bênção da reencarnação, pela oportunidade que temos de colocar em prática os teus desígnios dentro do limite das nossas possibilidades. Quando a gente achar que não pode mais, sustentai-nos, Senhor. Estimula-nos na fé e na coragem, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz, meus amigos.